Pessoal, então o que é apego? Essa palavra que a gente usa tanto hoje em dia e que há muito tempo a gente vem entendendo errado do ponto de vista budista. Por quê? Por causa de uma tradução que não é das melhores. A gente tem um problema sério com a palavra apego. Para a gente, no dia a dia, apego significa uma dependência emocional, né? Uma coisa muito querida às vezes. Por exemplo, você pode ser muito apegado a um amigo, muito apegado a um animal de estimação, seus pais, a um objeto, por exemplo. Você pode ser muito apegado ao seu ursinho de pelúcia. E aí a pessoa, hoje em dia, né, com esses famosos papos de coach, resolve te falar, só desapega. E aí tem muita gente que vira para você e fala, né, de uma maneira bem simplista, que toda a doutrina do Buda pode ser resumida na frase: só desapega. O que é verdade, ironicamente. Se você pensar e você quiser reduzir toda a doutrina budista a uma palavra, a uma frase, a frase seria: só desapega. O problema é que não é só desapegar. Não é o tipo de coisa que você consegue fazer. E afinal de contas, o que é esse tal de apego que a gente está tentando desfazer? Pessoal, o problema do apego é um problema que tem várias frentes. A primeira delas é que o termo apego é uma tradução péssima. A palavra original que a gente vê no cânone Pali é a palavra upadana. Upadana é o que a gente traduz como apego. Só que, no contexto do cânone, upadana não é exatamente apego. É que a gente traduz assim por falta de palavra melhor em português. Em inglês você tem uma opção melhor, mas não é tão melhor assim. Por quê? Porque a palavra upadana, ela não quer dizer necessariamente apego do jeito que a gente entende a palavra. Na verdade, ela seria mais próximo de uma pendurada. É você grudar numa coisa e segurar ela. Não é apego no sentido emocional de, ai, como é querido para mim, etc. Pode até ser, só que não é bem isso que o Buda está tentando falar. Ele está falando que você gruda nas coisas. Quando a pessoa fala de apego, você fica pensando uma coisa mais fofinha. Só que no caso do Buda, ele está falando de você se pendurar em alguma coisa, de você segurar nela assim e ela vai te arrastando. Imagina que você se apegue, entre aspas, na perna de uma pessoa e a pessoa vai andando e te arrastando, como acontece no desenho do Pernalonga, por exemplo. Você vê isso acontecendo, a pessoa ir andando e arrastando ele para onde vai. Isso é uma parte do que significa apego, que é o ato de você se agarrar, né? A tradução assim, que seria mais, apesar de ser um pouco grosseira, ela seria mais precisa, seria entre aspas agarramento, que é você realmente grudar mesmo, se pendurar em alguma coisa. Vocês veem que eu fico repetindo a mesma coisa, tentando traduzir, né, em palavras, traduzir em gestos, o que a palavra quer dizer no original, que é essa ideia de você pendurar em alguma coisa, levar ela consigo. Aí a pessoa vai falar, ah, professor, mas isso é apego. Não, não exatamente. Por quê? Porque o padana também tem um segundo sentido, e esse é o mais problemático. Porque uma coisa é você falar de você se pendurar, outra coisa é você falar do segundo sentido. E qual é esse segundo sentido? Esse segundo sentido, pessoal, significa sustento, alimento, nutrição. Então vocês veem que se vocês já assistiram nas nossas aulas sobre Bhava e as outras aulas sobre Karma, por exemplo, vocês veem que aqui a gente começa a construir uma figura, uma imagem muito diferente do que a gente aprende sobre a doutrina budista no dia a dia. As poucas vezes que a gente vê as coisas do Buda expressas em palavras assim mais compreensíveis, falando só desapego, ou deixa o desejo para o lado, ninguém explica o que é isso. E a pessoa fala como se fosse uma coisa simples. Pessoal, não tem nada de simples aqui. Essa doutrina não ia durar 2.600 anos se ela fosse uma coisa simplória, de lugar comum, cheia de palavrinhas sem sentido, que qualquer pessoa, com perdão da expressão, que qualquer idiota conseguisse resolver no chuveiro, por exemplo. Não funciona assim, pessoal. O Buda sempre fazia questão de descrever detalhadamente o que ele queria dizer com cada uma das palavras que ele usava.
Upadana, que a gente traduz como apego, é uma dessas palavras, porque ela é fundamental para a doutrina. Se você tivesse que escolher 3 palavras que são fundamentais para todo o budismo, seria Tanha, Upadana e Bhava. A gente já fez um vídeo sobre Bhava, e agora a gente está fazendo um vídeo sobre Upadana, apego. Qual é o segundo sentido, né, que a gente viu? É essa ideia de sustento, de alimento, de nutrição. E por que que isso é tão importante? Porque quando você usa uma palavra, se ela tem vários sentidos associados a ela, quando você usa a palavra, as pessoas que falam aquela língua conseguem entender os níveis de sentido que você está querendo dizer, as nuances envolvidas. Pensa, por exemplo, na palavra tomar em português. Olha, eu posso tomar água, eu posso tomar remédio, eu posso tomar uma coisa da mão de alguém, eu posso tomar um banho. Você tem um monte de níveis de sentido que pode ser usados com a palavra tomar. E é exatamente a mesma palavra. Ninguém vai falar para você que tomar água e tomar banho é a mesma coisa, apesar de ser a mesma palavra. Entendeu? Agora você pensa, por exemplo, no caso de Upadana, que é uma palavra de um idioma que você não fala e que você não conhece o original. Então uma pessoa vem e te fala, isso é apego, é só você desapegar. Só que não funciona assim. Por que não? Porque quando o Buda percebeu que o desapego é a solução do problema, ele resolveu encontrar um jeito de chegar nisso. Porque ele percebeu que ele não consegue simplesmente só desapegar, como diz o seu coach ou o seu influencer preferido. Não dá para fazer isso. Você não pode simplesmente optar por desapegar. Você tem que fazer todo um processo que você usa para conseguir aquele resultado. É isso que a gente chama de parábola. Por que a gente fala parábola? Porque você quer chegar em uma compreensão específica das coisas. Só que, para falar sobre aquilo, você precisa dar toda uma volta para você fazer a parábola necessária para você chegar naquilo. Porque se você simplesmente dá informação de bate-pronto, a pessoa às vezes entende intelectualmente e vai embora com isso, sem fazer a transformação necessária para fazer o progresso no caminho. Isso é porque é tão importante você ter um curso mais detalhado, que te explique em detalhes de onde vêm as palavras, qual é o contexto cultural envolvido nisso e o que está querendo dizer em termos da sua experiência direta. Porque para o Buda, tanto faz como o universo é estruturado. Porque seja como for, eu continuo sofrendo. E independente disso aqui ser uma matrix, de ser uma criação de Deus, de ser um acidente cósmico, de ser um sonho do grande Azatoth, não faz diferença nenhuma do ponto de vista do Buda. Por quê? Eu continuo tendo que comer, dormir, e eu vou acabar morrendo de qualquer jeito. Independente do que for isso aqui, você tem aquilo que dá para fazer e aquilo que não dá para fazer. Por isso é tão importante você sentir e entender, em nível de compreensão profunda mesmo, o que cada uma das palavras quer dizer, o que cada uma dessas palavras está apontando. No caso de Upadana, você pode pensar que é um tipo de cordão umbilical. Se você já viu a aula sobre Bhava, você vai entender isso com mais precisão. Se você não viu a aula sobre Bhava, a gente vai deixar o link aqui, tanto no vídeo quanto na descrição. Por quê? Porque todo o Dharma verdadeiro, ele é interconectado. Você não consegue entender uma parte se você não entender a outra, aquilo a que ele está fazendo referência. No caso do apego, no caso de Upadana, ele está fazendo referência ao processo de Bhava. A gente ainda não falou sobre desejo, mas a gente vai falar num próximo vídeo. O desejo, pessoal, que a gente chama de Tanha no original, que a palavra é sede, ele é o que dá origem ao que a gente chama de apego, ou Upadana, que é o ato de você se agarrar a alguma coisa. Então você vê uma coisa, você desenvolve desejo por ela. Por quê? Porque você foca nas qualidades positivas. Você foca nos encantos daquilo, no charme daquilo. Se você foca só no charme de alguma coisa, é muito fácil você se auto-iludir. É assim que a gente entra em relacionamento abusivo. Tá? Isso não é uma realidade distante
psíquica, esotérica. É uma coisa que você faz no dia a dia, que eu faço no dia a dia. Você se aponta para alguma coisa, você faz uma caricatura mental daquilo na sua cabeça e você só destaca as qualidades positivas. Se a pessoa tem um olho bonito, você vê aquele olhão. Se a pessoa tem uma boca bonita, você vê aquele bocão. E isso, como está muito grande na sua mente, de uma maneira distorcida mesmo, você só consegue ver aquela parte. E ela esconde todo o resto. Ela esconde os defeitos, ela esconde os problemas. E aí, depois de um tempo, quando você começa a ver os defeitos e os problemas, aí, de repente, parece que a pessoa mudou. Só que a pessoa continua exatamente igual. A situação continua exatamente igual. É que você agora foca em outras coisas. É assim que acaba o desejo. Com o fim do desejo, vem o fim do upadana, que vem o fim do apego. Por que eu estou falando disso? Porque nada nessa lista, é uma lista de 12 itens, nada nessa lista existe de maneira independente. Então, o que o Buda fez foi descobrir o que ele tinha que cortar para fazer o outro sumir. Como se fosse um carro com um tanque de combustível. Você tem o tanque de combustível e a mangueira que conecta o tanque de combustível ao motor. E isso é o que alimenta o motor. Upadana é esse cano que conecta um no outro. Desejo é o combustível. E bhava, o seu processo de devir, é o motor do carro. Se você corta o upadana, ou se você esvazia o tanque, ou se você remove o motor, o processo para. De preferência, você quer cortar o upadana ou remover o tanque de combustível. Ou você pode aprender a não abastecer mais o carro. Esse é o fim do sofrimento. Quando você aprende a fazer isso, o fim do sofrimento é a consequência inevitável, porque você não tem mais apego, ou seja, você não tem mais o sustento, a alimentação que mantém esse processo funcionando infinitamente na sua mente. Você não engaja mais nisso porque você entende as coisas em outros termos. E como você faz isso? O Buda é bem claro, ele tem um sutra, né, um discurso, uma aula, onde ele fala sobre o apego especificamente, chama Upadana Sutra. E o que ele fala? Mais ou menos esse exemplo que eu usei, só que na época dele não tinha carro com motor a combustão. Então, o que você tinha? Você tinha fogo. Ele pensa um grande fogo, né, uma pilha de fogo, um fogaréu, uma fogueira gigante, onde uma pessoa fica jogando madeira, combustível mesmo para o fogo. Tá? E o fogo continua queimando. E aí ele fala, o que acontece se você parar de fazer isso? O fogo para, porque ele não tem mais combustível para queimar. Ele ainda queima um pouco, por causa do combustível que está lá, só que em pouco tempo ele cessa, ele para de queimar. Da mesma forma, se você tem um carro com motor a combustão, né, a gente não está falando de carro elétrico aqui, tá? Apesar de funcionar por outro jeito. Mas se você tem um carro com motor a combustão, é só você tirar o combustível, ou você cortar o cano de combustível, ou você remover o motor. Remover o motor é muito mais difícil do que simplesmente não abastecer o carro. Isso é uma parte muito importante. Porque nesse link, tá, nessa cadeia de 12 conexões, 12 processos, que a gente vai examinar em detalhes nos próximos vídeos, o mais fácil, entre aspas, é você quebrar o apego. E o Buda te ensina como. O apego, o upadana, o sustento, não existe sozinho. Ele é resultado do seu desejo, do seu tanha, da sua sede. Então, se você faz cessar um, você faz cessar o outro. Como? Dessa maneira que eu falei. Se você foca só nas qualidades positivas, você sempre vai estar gerando um novo desejo. E o desejo, naturalmente, vai gerar mais apego, porque o desejo faz você gostar de alguma coisa. Lembra que no outro vídeo eu falei sobre paixão? É a mesma coisa. Você só se apaixona por uma pessoa se você foca em qualidades positivas. Positivo aqui é no sentido de uma coisa que você gosta. Não quer dizer positivo assim, é positivo porque é bom. Não, não. Positivo é o que você gosta. Tem um místico católico, São João da Cruz, que viveu 2000 anos depois do Buda, católico romano ele. Ele falava, olha,
Quando você tem uma coisa muito boa, que é objetivamente melhor do que as coisas que você tem, só que você gosta daquilo, então mesmo aquilo que é muito melhor, você não tem interesse. Então, quantas vezes na sua vida você já encontrou coisas e pessoas até que são objetivamente melhores do que aquilo que você tem na sua vida, só que, como você gosta mais da outra, você fica com a outra. Você não abandona aquilo que é ruim, que te faz mal. Vocês provavelmente conhecem pessoas que falam: não, eu sei que essa pessoa me faz mal, só que eu gosto muito dela. Isso é o apego de verdade. É isso que o Buda está querendo dizer. A gente faz isso, pessoal, com tudo na vida. Não é só com pessoas, tá? É com tudo. O Buda fala: pessoal, vocês estão se alimentando de veneno. Vocês estão comendo coisa que te faz mal. Comendo, assim, mentalmente falando. Em alguns casos, fisicamente também. Mas aqui a gente está falando da parte mental. Vocês se alimentam de coisas que não têm nenhuma substância. Vocês se alimentam de coisas que são vazias. Elas não vão produzir coisas boas. E vocês gostam tanto disso que vocês se apegam a elas. E ele fala: eu também era assim. Porque ele não veio ditar regra pra gente. Ele veio falar: olha, eu era igualzinho a vocês. E eu descobri um jeito de parar. Foi isso que eu vim ensinar para vocês. E ele ficou 45 anos ensinando. Então, pessoal, não achem que assim, só desapega é uma coisa boa, que é uma coisa assim, ah, não, tá, é só desapegar. Não é assim. Você vai focar nas partes negativas, mas não ao ponto de desenvolver aversão. Aversão, ódio, má vontade, raiva. Não é assim. Não é para você ficar com raiva das coisas. O que é para você fazer? Se você tem um apego muito grande por alguma coisa, por alguém, por alguma atividade, algum hábito, você vai focar na parte negativa, no tanto que aquilo te faz mal. E você vai esquecer a parte positiva. Isso é um exercício de meditação, tá? É assim que você se livra de vícios, por exemplo. É assim que você se livra de hábitos ruins. Se você tem que fazer uma dieta, por exemplo, porque você está muito obeso, você vai precisar se livrar do hábito de comer comida hiperpalatável. Você vai ter que se livrar do hábito de priorizar o sabor em relação à nutrição. Você vai focar na nutrição. Você vai focar no alimento mesmo, na qualidade do alimento, não no gosto que ele dá. É assim que você começa a se treinar para abandonar o upadana. Por quê? Você só consegue se apegar a alguma coisa se você sentir desejo por ela. Se você sentir essa sede, que a gente chama de tanha no original. Se você não tem isso, você não fica iludido, você não tem essa ilusão de que aquilo te faz bem, de que aquilo é bom. E como você não foca só nas partes positivas, como você consegue ver aquilo em sua inteireza, você vê, tem umas partes boas aqui, mas não compensa. Não é que é ruim, pessoal. Isso é muito importante. As pessoas, quando vão ensinar o Dharma, elas ensinam bem errado essa parte. Porque elas falam que o Buda falava que tudo é vazio, que nada tem sentido. E ele nunca falou isso. Na verdade, ele falava para todo mundo: olha, os prazeres dos sentidos, eles são muito bons. Se não fosse assim, todo mundo já estava iluminado. Eles têm uma coisa muito boa, eles têm um apelo, um encanto muito grande. E é justamente por causa disso que a gente fica tão focado neles, que a gente fica tão apegado a eles. Apego, pessoal, é uma outra palavra para falar de vício. A gente é viciado nas coisas. E a gente é viciado nas coisas erradas, que fazem mal para a gente. Tá? Então, a pessoa que é viciada em meditação, por exemplo, ela não causa mal para ninguém. Nem para si mesma, nem para os outros. Pode ser que ela não faça muito progresso no caminho. E você tem alguns monges que são assim, eles se apegam tanto à meditação que eles meio que param o caminho porque eles ficam satisfeitos com o resultado da meditação. Você tem monges famosos, inclusive, que são assim, e começam a vender a meditação como se ela fosse a iluminação. Não é isso. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de outra coisa. Tá? E o próprio Buda avisou para os monges dele, repetidamente, ao longo dos 45 anos que ele ficou ensinando, que não era para se apegar à meditação. No começo, sim, você vai se apegar à sua meditação, à sua prática de meditação mesmo, de bhavana, tá?
que é você desenvolver a mente, porque é muito bom, é muito gostoso, você fica nos estados de bem-estar, assim, imensos. É uma coisa, assim, melhor do que tudo que o mundo tem para oferecer. Melhor que isso, só a própria iluminação. Quando você toca o primeiro, segundo, terceiro, último nível da iluminação, aí você vê o que está sendo falado. Só que a meditação em si, ela não causa dano para ninguém, ela não traz nenhum prejuízo, ela não custa nada e você não precisa de nada. Você pode estar sozinho, pelado, no meio do mato, que você vai conseguir meditar se você souber o que você está fazendo. Então ela não tem custo. Ela não tem nenhum, assim, custo mesmo. Ela não custa nada para ninguém. Ela não toma nada de ninguém. E na verdade você ainda consegue dar coisa para os outros, porque você vai precisando de cada vez menos coisas. Essa é a função do desapego. É você ver, nossa, eu não preciso de nada disso. Tudo que eu achava que eu precisava, eu não preciso. Porque tudo isso que eu construí, que eu comprei, que eu adquiri, que isso, que aquilo, é só para ter uma sensação gostosa do lado de dentro. É isso. Tudo que eu faço, o meu emprego, os meus carros, as minhas casas, os meus vastos jatinhos particulares, tudo isso, minhas lanchas, sabe? É ir para a Lua, é subir no foguete e ir visitar a estação espacial. É para eu me sentir bem do lado de dentro, para eu me sentir especial. Lembra no nosso vídeo de Bhava que a gente falou sobre os mundos que a gente cria com base em desejos? É exatamente isso. O que alimenta esses mundos, o que mantém eles em existência, é o processo de upadana, que é como se fosse um cordão umbilical. Então você tem o seu desejo cria um mundo ali, e o que sustenta esse mundo é o upadana. Porque a partir do momento que você teve o desejo e a sua mente se estruturou ao redor daquilo para criar um mundo, você de repente tem uma coisa para ser sustentada em existência, que é esse mundo mental que foi criado. E esse mundo mental, ele para ser sustentado, ele precisa de alimento. Ele precisa de foco, ele precisa de sustento mesmo, ele precisa de upadana. E aí surge o apego no outro sentido, que é o sentido que a gente está mais acostumado, que é esse de agarrar. Você conecta o seu desejo ao mundo, como se fosse um cordãozinho umbilical mesmo. E isso, o ato de você ter o desejo, produz o apego. E o apego sustenta esse mundo que foi criado. Fica alimentando ele. Se você não presta atenção naquilo, aquilo para de existir. É por isso que quando você é adolescente e você está tendo seu primeiro coração partido, sua mãe, seu pai ou algum amigo bem intencionado fala: olha, vem, vamos sair, vamos pensar em outra coisa, vamos distrair sua mente. Vamos distrair a sua mente. Vocês estão vendo a palavra trair aqui? Distrair. Vamos distrair a sua mente, fazer uma distração, tá? Você vai parar de pensar naquilo. Por quê? Porque esse mundo que você criou, esse mundo mental, ele é o quê? Ele é uma invenção. Ele é vazio. Você criou ele com base em um desejo e a sua atenção conecta o seu desejo àquele mundo. O ato de você pensar naquilo da maneira errada mantém aquilo em existência. É por isso que você apega e é por isso que você desapega. Se você foca só nas qualidades que você percebe em uma pessoa, por pior que ela seja, pessoa, você consegue idolatrar monstros, tá? Você vê o tanto de gente aí que idolatra os vilões de séries, por exemplo. Porque você foca nele, você olha para ele de um jeito que deixa aquilo bom para você. Não quer dizer que é objetivamente bom, não quer dizer que é correto, mas você foca de um jeito que você acha legal, que você acha bacana, que você acha desejável, interessante. Quando você faz isso, você faz esse framing, como se fosse uma câmera de cinema mesmo, que você faz esse, né? Você olha só para a parte boa. É igual quando você vai tirar foto para colocar em aplicativo. Você só tira foto do ângulo bom, com a iluminação boa, com roupa bacana, com produção, com filtro, com maquiagem. Ninguém tira uma foto acabando de acordar depois da bebedeira. Não que você deva beber, tá? Não pode beber álcool. Importante, vou lembrar vocês toda vez, nada de álcool, nada de drogas. Mas ninguém tira uma foto depois da bebedeira.
tudo acabado, com a cara inchada, com a maquiagem borrada, com o cabelo todo caído na cara, igual um cachorro abandonado. Você não faz isso. Por quê? Porque você só foca na parte boa. Você ignora a parte ruim e você foca na parte boa. E isso faz você aumentar o desejo. O único jeito de você sentir desejo para começo de conversa é se você focar só na parte boa, na parte que te interessa. E repara que algumas pessoas são bonitas para X, mas são feias para Y. Algumas pessoas são encantadas por alguma coisa. Outras não veem graça nenhuma naquilo. Por quê? É o framing. É essa maneira de olhar para as coisas. É a abordagem mental que você dá para aquilo que está sendo feito. Isso é o problema do Upadana. Se você olha para as coisas nesse termo que te faz desejar, que te faz querer aquilo, então você cria esse caninho, que a gente chama de Upadana, que a gente chama de apego. E isso mantém aquele mundo que foi criado, aquela visão idealizada que você criou, em funcionamento. Literalmente como se fosse um fogo queimando e você vai jogando combustível nele. A gente tem várias explicações sobre o porquê do Buda ter falado de fogo. A gente vai falar disso em outros vídeos, tá? Mas, por enquanto, pensa nisso, como se fosse um motor de carro, ou como se fosse um fogo mesmo, que você fica alimentando e ele fica rodando. E assim, se você para de alimentar o motor do carro, se você tira o combustível dali, o que acontece? O motor para. Ele não para imediatamente, porque ele ainda tem um pouco dentro dele, mas ele para. Inevitavelmente ele vai parar, porque você cortou o sistema de alimentação, ou removeu o tanque, ou tirou o combustível do tanque. Tá? Você pode tirar o tanque fisicamente, ou você pode esvaziar ele. Ou você pode simplesmente parar de encher o tanque. E aí é só esperar. Esse, pessoal, é o mesmo processo de você fazer uma dieta. Tá? Exatamente o mesmo processo. O combustível que está no motor é o glicogênio que já está dentro dos seus músculos, que você já tem ele disponível para usar no músculo, no fígado e etc. Aí você tem o que você come, que está no estômago, que está sendo distribuído, e aí você tem a reserva, que é a sua gordura. E essa vai ser acessada também. Quando você quer perder peso, você para de comer o tanto excessivo que você estava comendo para o seu motor de carro poder começar a pegar a reserva. É exatamente a mesma coisa. Vocês vão reparar que o Buda descobriu que as coisas elas vão se fazendo em níveis na realidade. A realidade se repete em níveis. Para quem conhece o sistema de Mandelbrot, eu vou colocar para vocês verem, é como se fosse uma coisa fractal. Elas vão se repetindo em níveis. Então, tanto no nível físico quanto no nível mental, as coisas funcionam do mesmo jeito. O problema é que no nível mental você não tem as limitações que você tem no mundo físico. Então acaba sendo muito mais difícil, é muito mais escorregadio lidar com a mente, porque a gente não tem costume de investigar ela. A gente não olha para dentro. O Buda fez isso durante uma vida inteira. Então ele foi ficando cada vez mais hábil em explicar o que era para fazer. Aí a gente aqui tenta fazer o que ele fazia usando um contexto moderno, para explicar para vocês de uma maneira que fique mais fácil de visualizar na mente. Para você, e você não tem que concordar com o professor, tá? Você olha e fala assim, vamos ver se isso é verdade. E aí você senta na sua meditação ou você simplesmente reflete sobre isso, mas com base na sua experiência, não com base nas suas opiniões. Você fala, bom, será que é assim que funciona a minha cabeça? Será que é assim que eu me apaixono por alguém? Será que é assim que eu desenvolvo um hábito ruim? E quando você começa a pensar nisso honestamente, e o melhor jeito de pensar honestamente, pessoal, é tentar provar que a pessoa está errada, tá? Porque você vai ver, muitas vezes você tenta provar que o Buda está errado ou que um bom professor está errado e você acaba chegando à conclusão de que ele tinha razão. Hum, ele tinha razão. E aí, essa é uma sensação ótima. Porque você se sente um pouco estúpido na hora, só que depois você fala, nossa, ele realmente tinha razão, realmente funciona assim. E como você viu pessoalmente, porque você estava tentando desprovar aquilo, você vê que realmente funciona dessa forma que ele falou. E isso é muito bom, porque ninguém te contou, você viu. É esse o convite do Buda. Não precisa acreditar nele. Na verdade, tenta provar que ele está errado. Tenta provar que o Buda está errado.
Essa é uma das abordagens mais famosas dos professores tailandeses, por exemplo, que é quando chega um noviço no mosteiro, né, o noviço é cheio de opiniões e ideias, né, e ele fala, mas será que o Buda tinha razão? E os grandes professores, que a gente chama de ajahns, né, que significa literalmente professor, eles falam, não, não, tenta provar que ele está errado. E eles não falam isso com ironia, não. Tá? Eu falo assim, não, tenta provar que ele está errado. Mostra pra gente que ele está errado. E aí, no processo de tentar fazer isso, o aluno descobre que, na verdade, o Buda tinha razão. E isso é fantástico, tá? Porque você usa um certo nível de arrogância, né? Que é importante no caminho, você tem um certo nível de arrogância, de orgulho, para você tentar desprovar o Buda. E aí, nessa sua arrogância, você acaba provando que ele estava certo. E como você vê isso diretamente, através das suas tentativas, isso é fantástico. Por quê? Porque você viu. E quando você viu, ninguém te contou. Ninguém precisa te informar que é assim que funciona. Você viu. E quando a gente fala de você viu, pessoal, não pensem que é um tipo de pseudociência, não pensem que é um tipo de esoterismo. Você está olhando a sua própria mente. É aqui dentro. Do mesmo jeito, ninguém pode te falar que você está apaixonado. Você sabe. É uma sensação por conhecimento imediato. Não tem nada entre você e o conhecimento. Você sabe que aquilo é assim. Porque é você que está sentindo. E aí você começa, algumas pessoas vão tão fundo que elas começam a duvidar da própria existência. E aí você está indo longe demais. Tá? Você deu passos longe demais. Não é isso que a gente quer fazer. O que você quer saber é o que é que eu estou sentindo, o que é que tem na minha mente neste momento. Por que isso é importante? Porque tem uma relação direta com o desejo, o apego, o padana e o sistema de bhava, de dever que a gente falou, que é você criar mundos para habitar. Lembra, pessoal, se vocês esquecerem tudo que foi falado, lembra sempre, tudo aquilo que existe só existe como consequência e resultado de algo anterior. Nada existe sozinho. Se você quiser fazer cessar A, você faz cessar aquilo que dá origem a A. Não tenta eliminar A, porque se a causa daquilo ainda existir, o resultado sempre vai existir. Como se fosse uma nascente de rio. Se você não destrói a nascente, o rio vai fluir mais cedo ou mais tarde. Pode até demorar para ele se formar de novo, mas ele vai continuar fluindo. É isso que a gente quer fazer. A gente quer remover as coisas que dão origem às coisas ruins. Porque não dá para você remover o resultado. Você tem que remover a causa. Senão é igual você ficar batendo na grama sem tirar ela do chão. Você pode cortar aquela grama 1 milhão de vezes. Você pode passar a vida inteira cortando grama. Se você não desenraizar ela, ela vai crescer de novo. Não porque ela é ruim, não porque ela te odeia, mas é porque é isso que a grama faz. A gente está falando de coisas causais aqui. A causa B. Normalmente no budismo não é fácil assim, tá? Você tem vários ciclos de retroalimentação, porque A causa B, só que B interfere com A. Então, quando B interfere com A, o que aparece aqui é um B,2, por exemplo. Não é o B puro. E aí eles ficam se retroalimentando. Isso é bom do ponto de vista da meditação, porque te permite ir além da meditação. Só que é ruim por outros pontos de vista, como é o ponto de vista de hábitos ruins. Porque isso te permite criar vícios, por exemplo, e hábitos muito danosos, em geral. Então, isso tudo é por causa do upadana. Você vê as coisas em termos que te deixa feliz com aquilo, que acha aquilo agradável, aquilo produz upadana. Você se gruda naquilo e usa aquilo de alimento. Para quê? Para sustentar tanto o mundo que você criou, no qual você vai operar, quanto a identidade que você assumiu naquele mundo. Isso é muito importante. Muitas vezes, quando a gente fala de uma atividade, de um hábito, a gente não está tão preocupado com a atividade em si, com o hábito em si. A gente está interessado no nosso papel lá, na identidade que a gente assume. Quantas vezes vocês já ouviram pessoas falando: eu gosto da pessoa que eu sou quando eu estou com você? Ou eu gosto da pessoa que eu me torno quando eu estou junto com fulano? Ou eu gosto daquilo que eu sou quando eu estou nessa tal situação? Eu tenho uma amiga que é apaixonada por ir em pagode, por exemplo, porque ela adora a pessoa que ela se torna quando ela está no pagode. Ela se sente mais feliz, ela se sente mais animada e etc, etc.
Isso é o que a gente faz. Não necessariamente com o pagode. Mas enfim, você faz isso. Aí no nosso caso, quando a gente fala tanto de meditação, por exemplo, é porque a gente está falando, comece a gostar disso. No começo é bem difícil, mas comece a gostar disso. Crie o padana pela sua meditação. E aí, pessoal, muito cuidado, porque vocês vão ver muito professor moderno falando para vocês que vocês não podem se apegar à meditação. Isso está errado. Como esse é um vídeo sobre apego, é fundamental eu ensinar isso para vocês. Porque o próprio Buda falava isso. Você vai se apegar à sua meditação. Na verdade, é meio que uma obrigação do monge ou da qualquer pessoa que leve a prática a sério, leigo ou monge, tá? Você não precisa ser monge para meditar. Você tem que se apegar à meditação. Por quê? Como a gente falou no vídeo sobre meditação, que vai estar por aqui, a meditação é uma coisa que não tem custo. Ela tem resultados fantásticos em si mesma, enquanto você está desenvolvendo ela, e depois, no longo prazo, ela dá resultados ainda melhores, porque ela te conduz ao fim de tudo. E é a melhor coisa do mundo. Então, se apegue sim à sua meditação. Ah, professor, eu estou tão apegado que eu estou ficando menos funcional na vida. Aí você já começa a ter um problema. É por isso, pessoal, que inventaram a ordenação. A pessoa, ela começa a ver, assim, a falta de sentido que existe na vida como ela é vivida normalmente. Essa era uma emoção que o Buda encorajava, chama samvega, você escreve samvega, tá? Que é a percepção de que a vida como a gente vive ela normalmente, ela é toda errada. O Buda fala isso várias vezes. Tem um sutra em particular, onde ele explica isso, que ele fala, quando eu olhei para o mundo, eu vi que todas as direções estavam fora do lugar. Eu vi que estava tudo errado. E as pessoas ficavam brigando umas com as outras, como se elas fossem peixinhos brigando pela última gota d'água em uma poça. E ele ficou desesperado quando ele viu aquilo. A palavra que ele usa é samvega. Ele sentiu samvega por aquilo. Ele sentiu aquele desânimo, aquele, isso aqui a vida inteira? Ficar brigando com os outros por causa de picuinha? E vocês veem que tem muita gente que adora fazer isso, né? Tem muita gente, inclusive em serviço mesmo, que adora esse tipo de coisa. A gente não quer fazer isso. Você quer desenvolver essa sensação de samvega em relação à existência. Não é depressão, pessoal. Não se enganem. É você ver as coisas e falar, nossa, é para isso que eu estou fazendo tudo que eu faço? E aí você tem aquela sensação de desânimo. O samvega, cuidado, ele pode ir longe demais. Por isso, o Buda falava, você tem que equilibrar ele com uma sensação que chama passada, ou passadi. Tá? Que é o quê? É a calma, a tranquilidade e a serenidade de você saber que nesse mundo, pelo menos, a gente tem um Buda. A gente tem pelo menos uma pessoa que alcançou o caminho que cessa tudo isso. Então você fica desanimado e você fica meio desesperado e você fala, nossa, o que eu vou fazer? O próprio Buda passou por isso. Ele falou, o que eu vou fazer da minha vida agora que eu vi isso? Porque é uma mudança existencial, é uma mudança séria dentro de você. Não é uma brincadeirinha. Muda fundamentalmente a maneira como você olha para o mundo. Dá um giro na sua visão de mundo, e não é um giro muito gostoso, não. Mas como ele te conduz até o caminho, e o caminho te conduz a um lugar muito melhor, as coisas mudam bem de figura. Porque você tem esse passade, ou essa passada, que é essa serenidade de saber, então isso que eu estou sentindo tem solução. Não é assim, não é uma coisa permanente. Não é tão ruim assim. Por quê? Porque isso me conduz até o caminho. E se eu consigo ir até o caminho e seguir ele até o fim completamente, então pronto. Eu consegui tudo. E tudo que eu sofri em todas as minhas vidas, ou só nessa vida, foi plenamente justificado para eu chegar aqui. É por isso que tem gente que escala montanha. A atividade em si mesma, ela é totalmente idiota. Você arrisca a sua vida para chegar lá em cima e quando você chega, você tem que descer. E a pessoa termina de fazer isso e fala, nossa, não vejo a hora de fazer de novo.
Enquanto ela está fazendo, ela está se sentindo terrivelmente miserável. Ela quer sair dali nunca mais. Mas quando ela vai e volta, ela fala: nossa, que delícia. No caso da iluminação, você segue o caminho até o fim e você nunca vai precisar descer da montanha, porque a montanha desaparece. Todo o resto desaparece. Não sobra mais nada. Você tem o vazio perfeito, onde não é exatamente vazio. Não dá para falar sobre isso, tá? Mas, enfim, o caminho é você cessar o upadana. Você pode cessar o tanha, por exemplo, que é o seu desejo. Tem várias coisas nessa lista de 12 que você pode fazer cessar. Se você fizer cessar uma, você quebra todas as outras. Porque o sistema é caótico e interdependente. É muito interessante. A gente vai ter aula sobre isso. Nesse caso, a gente está falando do upadana. Corta ele. Como? Através do foco nas coisas corretas. Para fazer isso, você precisa seguir o caminho óctuplo. Você não tem muitas opções. O único jeito é o caminho óctuplo. Porque o caminho óctuplo, você já faz ele na sua vida. É só que ele não é o nobre caminho óctuplo. Porque tudo que você faz na vida é o caminho óctuplo. Tá? Ele está lá, você está fazendo ele, você só não sabe. É o que o Buda deu o nome para o processo. O processo tem uma existência. O nome que a gente dá é para a gente poder operar com ele, para a gente poder mexer nele e transformar ele no que a gente quer. Tudo bem? Então, nesse caso, você tem esse apego, que a gente chama de upadana, e você vai cortar ele, focando nas coisas do jeito certo. Em vez de focar só na parte positiva, foca só na parte boa. Não, foca na parte ruim. Foca naquilo que te faz mal, foca naquilo que você não gosta. Mas, de novo, não ao ponto de você ficar com aversão, com ódio, com raiva. Só até o ponto de você, nossa, era isso que eu gostava? Todo mundo que já teve uma decepção amorosa sabe do que eu estou falando. Você vê uma pessoa e você idolatra ela, você idolatra ela, idealiza ela. E aí quando passa, você fala, nossa, era isso que eu gostava? Uh-uh. É isso que você quer fazer. Você não sente ódio pela pessoa, você não sente raiva, você não sente nem nojo. Você só vê e fala assim, que desânimo. E aí você, por quê? Porque o Upadana quebrou. Por quê? Quebrou o Tanha, que é o seu desejo, porque você viu as coisas nos termos corretos. Para vocês entenderem, como último exemplo, o que é o desapego? O desapego, pessoal, é o que você sente pelo seu vaso sanitário. Eu não sei se o Buda ia aprovar esse tipo de exemplo, mas é o que você sente pelo seu vaso sanitário. Como assim, professor? Não é porque ele é nojento, tá? Ele pode estar limpinho, maravilhoso, você nunca precisa ter usado ele. Mas é assim, você usa o seu vaso sanitário e quando você termina de usar ele, você dá descarga e vai embora. E você não pensa mais nele. Isso é o desapego. Você faz o que tem que ser feito e você para de pensar naquilo. Você não fica, eu espero pelo menos que você não fique pensando no seu vaso sanitário o dia inteiro, falando, nossa, será que ele ainda vai estar lá? Ai, que saudade do meu vaso sanitário. E assim por diante. Você não faz isso. Eu espero que não, pelo menos. Se você fizer, por favor, procure um médico. Tá? Pode não ser uma coisa muito saudável. Mas é isso o desapego. Quando você vê uma Kombi incendiada no meio da rua, que só sobrou o chassi dela queimado e acabado, você olha e fala assim, nossa, e você nunca mais pensa naquilo. No máximo você fala, mano, você não sabe, eu vi uma Kombi. E só, você não pensa mais naquilo. Isso é desapego. Ou seria mais fácil dizer, isso é o não apego, porque não tem aquele caninho que conecta você. Tá? Você não tem aquele mundo gerado pela sua atenção. É isso, pessoal, que a gente está tentando desenvolver. Não é ódio, não é aversão, menos que tudo isso, não é depressão, tá? É só aquela sensação de não me interessa. É simples assim, tá? Não é uma coisa mal educada, é só uma falta de interesse. É uma desatenção, no sentido de você não mantém a sua atenção naquilo. Se você consegue se livrar disso, né, vendo as coisas nos termos certos, e quais são os termos certos? Aqueles que conduzem ao fim do apego, ao fim desse desejo, dessa sanha, né, o tanha que você tem por aquilo, tá?
Então, para de olhar só para as coisas que você percebe como sendo boas, bonitas, belas e verdadeiras, e começa a focar nas coisas que são desagradáveis, que são ruins. Não, de novo, isso eu nunca vou cansar de repetir, pessoal. Não para você se sentir enojado ou com raiva, mas para você sentir. Eu achava que tinha como eu pegar isso, mas não tem. No sentido de que se você pegar uma moeda, ela pode ter o valor que ela quiser numa face. Você está pegando as duas faces. Não é porque a moeda é ruim ou ela está te judiando, é só porque é assim que acontece. Você pegou uma coisa, imediatamente você pegou tudo que ela está inclusa. É só que você não vê as coisas que vêm junto com ela, porque você está focando simplesmente naquela caricatura que você desenvolveu. Para você encerrar isso, você vê nos termos certos. Então você desmancha aquela caricatura, porque você vê a figura como um todo. E você não gosta do que você vê. Você fala, nossa, não vale a pena. Não é ai que ódio, ai que nojo. Não, é só, não vale a pena. E esse não vale a pena é o desapego, é o desinteresse, é o dessustento. Porque você não sustenta mais aquilo com a sua atenção. Você não direciona mais a sua atenção. Agora, um erro que é muito comum é a pessoa entender como esse processo funciona e querer desapegar de tudo imediatamente. Primeiro, não dá. Depois, se você tentar fazer isso, é igual você começar a ir na academia e falar: nossa, eu treinei um dia, mas eu vou morrer. Então, eu vou parar de treinar. Porque como eu vou morrer de qualquer jeito, não adianta nada eu treinar. E aí você desapega do treino. Você se convence, né? Você vê as coisas de um certo ponto de vista que faz você desapegar. Isso não funciona. Você vê professores e mais professores falando para você fazer isso, inclusive com o próprio caminho. Não! Você só se desapega do caminho no último estágio antes da iluminação. Até lá, você gruda no caminho e você vai com ele. O próprio Buda fala isso várias vezes. O símile mais famoso em que ele fala isso é o símile da jangada, em que ele fala que o Dharma é uma jangada que você constrói para você poder atravessar um rio. Você só solta a jangada depois que você atravessar o rio, senão você cai e morre afogado. Você não quer cair e morrer afogado. Você quer atravessar o rio. Então você gruda na jangada e vai com ela até o final. Depois que você estiver bem seguro na outra margem, aí você deixa a jangada para trás. Você não sai carregando a jangada na sua cabeça, porque a jangada já serviu o propósito dela. Tudo no budismo, pessoal, é teleológico, ou seja, tudo tem uma razão de ser, um motivo para existir. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo.